Paz do Senhor para todos. Vamos estar nessa oportunidade fazendo um comentário da lição de número 5, que tem por título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Texto áureo que encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Temos também aqui a verdade prática que diz assim: Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe que encontra-se em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Quando nós lemos esta abertura, este texto áureo que encontra-se em Efésios, capítulo 2, e olhando o título da lição, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, basta nós dirigirmos uma atenção para o que está escrito na Epístola de Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, acompanhe comigo, que diz assim: A graça da salvação há de manifestar-se a todos. Diz assim o versículo 11: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Observe comigo que os versículos 11 até o versículo 14, que diz assim: O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Veja que esses versículos, do 11 ao 14, descrevem uma natureza, um propósito da graça salvífica de Deus, que, segundo o apóstolo Paulo, a graça salvífica, ela ensina o crente a rejeitar decididamente as paixões ímpias, os prazeres e os valores desta era, e considerando-os abomináveis, visto o que está escrito na epístola que escreveu São João, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim, que o mundo, todo mundo está no maligno. Vejamos também que na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 22, está escrito assim: abstende-vos de toda a aparência do mal. Né? Então, vejamos que, dentre o que nós temos o conhecimento e segundo o que as Escrituras nos revelam, e também pelas coisas que temos visto no mundo atual, o mundo, todo o mundo está no maligno. A atuação de Satanás é muito grande. O mundo está corrompido, né? Então, quando nós éramos do mundo, praticávamos as coisas do mundo, estávamos mortos em pecados e ofensas diante de Deus. Mas é como está escrito aqui na Epístola de Tito, no capítulo 3, no versículo 4, que diz: Quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens. Veja que quando estávamos, em outro tempo, estávamos em uma outra maneira de viver, desagradando a Deus, estávamos mortos, em pecados e em ofensas. E praticávamos todas as obras da carne
e obras essas que desagradavam a Deus. Mas no momento em que ouvimos a palavra salvífica, a mensagem da cruz, na qual Jesus veio e morreu pelo homem para salvar o homem e, claro, ressuscitando dentre os mortos ao terceiro dia, ele então deixou uma mensagem, né, para que os seus discípulos, os apóstolos, dessem continuidade a essa mensagem salvífica, a palavra da cruz, no qual o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, veja comigo, Epístola aos Romanos, capítulo 1, vai descrever dessa maneira, no versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja que a mensagem salvífica, né, que foi iniciada pelo Senhor Jesus e depois foi dado continuidade pelos apóstolos, né? E quando então Jesus, já ressuscitado, aparece de uma maneira sobrenatural numa visão para o apóstolo Paulo, e então há aquele encontro no qual Paulo vai converter-se, né, ao Senhor Jesus, arrependendo-se dos seus pecados e de sua vida totalmente equivocada, pois ele achava que estava servindo a Deus, mas ele não estava, ele era um perseguidor da igreja. A partir daquele momento, então, ele vai se tornar um dos homens que irá trabalhar de uma maneira extraordinária na obra de Deus, levando a palavra do Evangelho para os gentios. E observe que Paulo, escrevendo nessa epístola aos Efésios, né, como nós lemos no capítulo 2, ele vai descrever assim no versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Coisa que vai estar corroborado na epístola de Tito, no capítulo 13, no versículo 3, que está escrito: porque também nós éramos noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Só que no versículo 2 da Epístola aos Efésios, volta comigo aí, diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entendemos então que, assim como o apóstolo João, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 19, afirmando que todo mundo está no maligno, já na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória da luz do Evangelho. Ou seja, não lhes resplandeça a luz do Evangelho, para que eles não venham a entender. É com o entendimento que se compreende a missão de Jesus. Quando se ouve a palavra, usa-se a racionalidade para entender, para compreender e assim, caindo em si de que é pecador e que precisa de perdão, a pessoa volta-se para Jesus. Mas o diabo trabalha para que essa verdade não venha ao conhecimento dos homens. No entanto, ele então vai prender o homem, ele vai colocar um jugo pesado. E no momento em que o homem está preso com esse jugo, né, somente Jesus pode libertar o homem. Por isso que no evangelho que escreveu São João, no capítulo 8, no versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, está escrito que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Por isso que, voltando aqui rapidamente para a epístola de Tito, é interessante que ao descrever aqui, né, do versículo 11 ao versículo 14,
né? E Paulo vai colocar essas questões sobre a graça salvífica, né? Ele também vai colocarmos que dirigir e capacitar o crente a viver de uma maneira justa e piamente, enquanto espera ansiosamente pela bem-aventurada esperança, que é o que? O aparecimento de Jesus Cristo, com poder e grande glória. Essa bem-aventurada esperança pela qual todo cristão deve ansiar, deve desejar, é o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa união com Ele por toda a eternidade. Essa esperança ela pode ser concretizada a qualquer momento, que não sabemos o dia e nem a hora da volta do Senhor, mas temos que estar preparados, perseverando no caminho, firmes no caminho, sempre olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim sendo, nós que somos cristãos, nunca devemos abrir mão da nossa expectativa, ou seja, nós temos que mantermos em oração e sempre buscando ao Senhor de todo o coração, de todas as nossas forças. Mas veja aqui, voltando aqui para a nossa lição, que o escritor dessa lição de número 5, ele vai colocar aqui que a antiga natureza morta, né, em pecados e em ofensas. E ele vai dizer que a nossa condição anterior, né, no qual o Senhor nos vivificou, né, tirando-nos, né, da morte e trazendo-nos para a vida. Veja que os pecados e as ofensas vão estar causando um distanciamento entre o homem e Deus. Veja comigo no livro de Isaías, no capítulo 59, texto bastante conhecido, no versículo 1 e no versículo 2, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Veja que dentro desse contexto aqui, né, vai descrever que os pecados, as iniquidades é que fazem separação, é que distanciam o homem de Deus. Mas como Deus, ele é riquíssimo em misericórdia e em benignidade, ele então vai buscar o homem, ele vai reconciliar o homem, ele vai salvar o homem. Tudo isso mediante ao Senhor Jesus. Quando nós lemos o capítulo 2 aos Efésios, né, que está descrito no versículo 4 em diante, que diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que o versículo 8 vai ressaltar: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Observe comigo que na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 21 em diante, diz assim: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus,
para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Então é importante ressaltar que a justiça de Deus, esta expressão refere-se então a uma ação redentora de Deus numa esfera em que o pecado humano, mediante a qual ele, dentro de algumas normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele e mesmo que libertando-nos do poder do mal, né, vai ter uma ação poderosa em nós, uma transformação, pois, veja só, se a ação redentora de Deus, né, na esfera do pecado humano, né, mediante a qual ele, ou seja, o Senhor, dentro das suas normas de justiça, como está descrito no versículo 26, para a demonstração da sua justiça. Veja que Deus, ele vai agir dentro de uma legalidade, dentro das suas normas, né, da sua justiça. Vai nos levar então a um relacionamento correto com ele e vai nos libertar do poder do mal, né? Visto que essa revelação da justiça, né, de Deus que está descrita nos evangelhos e em todo o Novo Testamento, não é algo que ocorreu somente no Antigo Testamento, né? Porque como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente, ela se mantém nova e suficiente. Essa justiça de Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. Veja o versículo 22, que diz: Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então nós vemos aqui que Jesus ele é o real objeto da nossa fé. A fé em Jesus como o Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação. E uma vez justificados, né, gratuitamente pela redenção que há em Jesus. Pois o versículo 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Este versículo ele contém duas das palavras que o apóstolo Paulo ele usa muito para expressar a questão salvação, que é a justificação e redenção, né? Então veja que vai englobar aqui também no versículo 25 sobre a questão do sangue. O Novo Testamento ele enfatiza várias verdades no tocante à morte de Jesus em prol da humanidade. Foi um sacrifício, ou seja, uma oferenda do seu sangue, da sua vida, como está descrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e em Efésios, capítulo 5, versículo 2. Foi vicária, isto é, ele morreu não para o seu próprio bem, mas para o bem dos outros, como está descrito em Efésios capítulo 5, versículo 8, e em Marcos capítulo 10, versículo 45. Foi uma morte substituinte, isto é, Cristo padeceu a morte como uma penalidade do nosso pecado, como nosso substituto, como está descrito no capítulo 6, no versículo 23, né? Então, veja que foi propiciatória, né? Então, observe que a morte de Cristo em prol dos pecadores satisfez a lei justa de Deus, bem como a ordem moral divina. A morte de Jesus removeu a ira de Deus contra o pecador arrependido, né? E a integridade de Deus exigia então que o pecado fosse castigado e que fosse feita então uma propiciação junto a ele e em nosso favor, assim porque Jesus ao ser essa propiciação, né, através do seu sangue, através da sua morte, a santidade de Deus permaneceu imaculada e ele pôde então manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Então, deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs Cristo como a nossa propiciação, como está descrito no versículo 25, né? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue.
Ou seja, por que isso? O próprio Deus apresenta Jesus como o cordeiro para libertar o homem, né, para tirar os pecados do homem, visto que no Antigo Testamento o animal, quando era morto, né, apenas servia como um paliativo, era plausível para manter o homem em comunhão com Deus, mas ali não tirava os pecados, apenas cobria o pecado. Já Jesus, ele não cobre os pecados, ele tira os pecados, né? Então, deve ser então enfatizado que o próprio Deus, ao colocar Jesus, né, como a nossa propiciação, ele não precisava ser persuadido a demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, como está descrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, né? E ela foi expiatória, pois um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado, né? E como expiação, o sacrifício visa a remir a culpa, ou seja, pela morte de Cristo foram anulados a culpa, o poder do pecado que fazem separação entre Deus e a pessoa. Foi eficaz porque a morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção. Então, quando ela é realizada, então basta nos ter a fé. E a fé é que nos aproxima de Deus, a fé é que nos justifica diante de Deus. Basta lermos o capítulo 5, no versículo 1, que diz: assim da epístola aqui aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação pela fé vai produzir resultados na pessoa. A paz com Deus, a graça, a esperança, a firmeza, né? Então, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo, né? O livramento de uma ira futura e essa reconciliação com Deus, ou seja, a salvação pela vida e a presença de Jesus e o regozijo em Deus, estando na própria pessoa, uma vez regenerada, né, através do sacrifício de Jesus e libertadas do poder de Satanás, pois somente Jesus, né, que pode nos dar a salvação e nos libertar, nos ajudar a vencer todas as coisas. E uma vez a pessoa estando em Jesus, ela vence o mundo. Por que vence o mundo? Porque a fé em Cristo Jesus é a nossa vitória sobre o mundo. Satanás não mais tem poder, não mais tem domínio sobre a pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, visto que ela estava presa, ela estava oprimida e estava sob o domínio de Satanás. Mas quando ela olha para Jesus e ela vem para Jesus, então ela é liberta do pecado, ela é salva, resgatada, transformada, e então, uma vez transformada, ela agora vai ter que buscar as coisas de Deus. É por isso que, ao lermos a epístola aos Colossenses, no capítulo 3, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, nós devemos o quê? Uma vez que a nossa vida está em Cristo, né, devemos fixar a nossa mente nas coisas que são de cima, né? Deixar que as nossas atitudes sejam determinadas por ela. Devemos então estimar, julgar, olhar e considerar tudo partindo da perspectiva celestial. Nós vivemos aqui, mas não pertencemos mais a este mundo. Nós estamos agora aguardando uma cidade celestial. Basta nós olharmos o texto aos Hebreus, no capítulo 11, né, que diz assim o versículo 10: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Mas no versículo 16 diz assim, do capítulo 11 aos Hebreus ainda: mas agora desejo uma melhor, isto é,
a celestial, pelo que também Deus não envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Esse capítulo 11 vai estar retratando sobre pessoas do Antigo Testamento que elas esperavam, né, por uma recompensa celestial. Elas não olhavam as coisas materiais, né? Abraão sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da sua jornada. Pelo contrário, o fim era bem além, na cidade celestial que Deus preparara para os seus servos fiéis. Abraão serve então de exemplo a todo o povo de Deus e devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, pois nós somos forasteiros e peregrinos, né? Estamos caminhando aqui por um tempo, pois a nossa morada verdadeiramente está no reino celestial. Basta olharmos o texto aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então vejamos que todas as coisas, né, que aqui nós passamos vão servir apenas para nós termos uma experiência com Deus, para nós aprendermos com o Senhor, né? Isso aqui tudo vai passar, tudo isso aqui é temporário. A jornada final da pessoa está no reino dos céus. E todos os homens, eles precisam de salvação, né? E uma vez libertos desse jugo de Satanás e alcançando a salvação em Jesus Cristo, eles então estão sendo preparados para um dia estarem na cidade celestial, na qual o Senhor preparou para todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. Vale também ressaltar que no texto de João, capítulo 14, que é um texto bastante conhecido de todos nós, Jesus ele faz esta colocação aqui no versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Veja também no capítulo 12, no versículo 26, que diz: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. A fé em Jesus envolve então um compromisso pessoal com Ele, um compromisso de segui-lo, de guardar os seus ensinamentos, de estar com Ele, de viver para Ele, de obedecer a Ele, de negar a si mesmo e entregar-se totalmente a Jesus, pois, vivendo desta maneira, estaremos com Ele para todo sempre, visto que o nosso destino final não é a terra, e sim o reino celestial, pois tudo isso aqui passará, né? Então, todos aqueles que têm a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que tiveram ao alcançar o perdão dos seus pecados, né, através do sacrifício vicário e expiatório de Jesus, estará com ele na glória celestial, visto que nós, segundo o que está escrito aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 2, né, quando ressalta sobre a questão da graça, aqui no versículo 8 que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora, ninguém poderá ser salvo pelas obras, nem por boas ações, né? Todos aqueles que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas estão espiritualmente mortos, estão sob o domínio de Satanás, estão escravizados pelo pecado, estão sujeitos a uma condenação divina, né? Então, para serem salvos, essas pessoas precisam receber a provisão divina da salvação. Eles precisam ser perdoados dos seus pecados. Eles precisam ser espiritualmente vivificados. Eles precisam ser novas criaturas. Eles precisam receber o Espírito Santo. E nenhum esforço humano poderá realizar essas coisas.
Somente a fé em Jesus Cristo. Somente reconhecendo a Cristo Jesus como único, suficiente e eterno Salvador. Pois as pessoas que ainda não receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, elas não têm os seus pecados perdoados. Portanto, elas não têm paz com Deus. Mas quando a pessoa reconhece a Jesus como Senhor e Salvador, recebendo em sua vida, está aqui enquadrada no que está escrito em Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8, diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, quando nós lemos também a Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, que diz: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tudo isso está sendo colocado de uma maneira que, para demonstrar ao homem que ele está em uma condição de pecador, ele está no reino das trevas, ele está sob o domínio de Satanás, ele está cego, ele está com um jugo pesado. E somente Jesus tira esse jugo, somente Jesus transporta o homem das trevas para a luz. Somente Jesus pode perdoar os pecados, né? Então, como está escrito aqui em Efésios, capítulo 5, no versículo 8, que diz: Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, né? Então, veja aqui, quando o homem está distante de Deus, ele está em trevas, ele não consegue enxergar nada à sua volta, ele está cego espiritualmente. Mas através de Jesus, ele alcança então o perdão de seus pecados, ele vem para o reino da luz, o reino de Jesus, ele tem a iluminação de todas as coisas. Pois Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, somente Jesus pode salvar o homem, né? A salvação não é obtida através de obras, mas sim através de Cristo Jesus, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia e que um dia voltará para buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Portanto, devemos, uma vez libertos, né, do poder de Satanás, uma vez liberto dessa vida de pecado, né, desse jugo pesado, devemos viver exclusivamente, né, para Cristo Jesus, aguardando, né, a sua vinda, no qual estaremos vivendo com Ele para todo sempre, né? E para finalizar, eu quero aqui fazer uma leitura do texto que se encontra na primeira epístola que escreveu São Pedro, do versículo 4 em diante, que diz assim: Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, né? Então, veja que é através de Jesus. E mesmo diante de todas as adversidades,
de todas as tentações, né? Todo o sofrimento, nós permanecendo firmes, né? No caminho, permanecemos firmes, né? Convictos, né? De que Jesus, ele irá nos ajudar, ele irá nos renovar, ele irá nos fortalecer. Então, a nossa fé firmes na rocha que é Cristo Jesus. Um dia estaremos com ele, né? Para a honra e glória de Deus Pai. Deus abençoe a todos.